o facto de passardes por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança ou paciência. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma, ou poder algum. É muito forte essa palavra, glória a Deus. Então, amados, todos nós, você e eu, todos nós temos algo em comum. É para mim. Todos nós temos algo em comum em nossas vidas, problemas. Temos problemas em nossas vidas. Então, e os problemas não discriminam. Eles são lançados contra crentes e não crentes, jovens ou pessoas idosas, homens e mulheres, contra aqueles que servem o Senhor no ministério, contra aqueles que têm um trabalho secular, ou uma profissão normal secular. Amém? Esses problemas fazem parte das nossas vidas enquanto neste mundo. Desiluda se você acha que é possível ter neste mundo uma vida sem problemas. Agora, no entanto, embora esses problemas sejam inevitáveis, não conseguimos evitar. A maneira como você os encara, como você os enfrenta, como você olha para eles, faz toda a diferença na sua vida. Agora, como crentes, por causa da nossa fé e da palavra de Deus, as pessoas do mundo pensam que nós somos ridículos, né? Então, lançam-nos situações, perseguições, que nos causam problemas por causa da palavra de Deus, por causa do nome de Jesus, etc. Amém? Mas o que nos livra nesta vida de problemas e situações, de perseguições, o que nos livra é a palavra de Deus, pela qual nós somos perseguidos. Estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, como diz a palavra de Deus. Por isso, amados, é dever de todo o crente saber como agir contra esses problemas, na sabedoria de saber usar as promessas de Deus para vencer essa situação. Amém? Satanás envia-nos problemas, Satanás envia-nos dificuldades, porque Jesus diz que ele vem só para quê? Para roubar, matar e destruir. Não tenha dúvidas, se você ainda está aqui vivo, pode dar graças a Deus. Não é por seus lindos olhos, não. Deus o tem protegido. Então, a intenção dele é sempre desgastar-nos, desencorajar-nos, desanimar-nos, quer nos ver cabisbaixos, quer forçar-nos a desistir-nos de andarmos com o Senhor. Então, ele faz tudo por tudo. Ele usa o medo, ele usa a doença, ele usa a dor, ele usa a dúvida, ele usa o atraso, a indisciplina, a confusão, tudo quanto ele possa usar para desviar a nossa atenção, o nosso foco do Senhor, autor e consumador da nossa fé, e focarmos toda a nossa atenção nos nossos problemas, não é? E passamos a noite toda a pensar nos problemas da vida, como se na manhã seguinte isso fosse resolver alguma coisa. Amém? Aleluia. A Bíblia diz para nós meditarmos na palavra de Deus. Até o mundo copiou-nos. Agora aí coisas... Meditação. Mas isso vem da Bíblia. Meditai na palavra de Deus, dia e noite. Então, em vez de passar a noite toda a pensar nos problemas, nas preocupações, passa a noite toda a pensar na palavra de Deus. E você na manhã seguinte vai se levantar mais forte, mais vitorioso. Se pensar nos problemas, na manhã seguinte você vai levantar-se assim, olha. Fardo pesado. Esta vida... Não, seja sábio. O inimigo quer enganá-lo e quer roubar a sua alegria, o seu gozo, a sua fé no Senhor Jesus. Então, o seu foco deve estar no Senhor Jesus. Amém? E não nas dificuldades
e nos problemas. A sua atenção deve estar nele. Por isso, Tiago diz ali, o apóstolo Tiago, para nós termos motivo de grande júbilo quando temos que enfrentar provações, problemas, obstáculos. O meu pastor dizia assim, o pastor, Dr. David Well, alguns de vocês, irmão Fernando, chegou a conhecer David Well, ele dizia assim, olha, tem problemas, está com dificuldades, não amue, compre um bolo e convida os seus amigos e celebre. É isso que ele dizia. É precisamente o inverso daquilo que o mundo acha que nós devemos fazer. O contrário. Então, aleluia, Satanás sim, envia-nos problemas, dificuldades para nos travar, para nos destruir, para nos matar. Não é? A intenção dele é isso mesmo. Tirar-nos, arrancar-nos da fé. Agora, note que não é Deus. Deus não envia problemas, situações difíceis, obstáculos na vida de ninguém. Eu já ouvi crentes a dizer que estás a passar mal, castigo de Deus. Não, esse é o meu Deus. Pode ser o Deus deles. O meu Deus não é assim tão mesquinho. O meu Deus é Deus de amor. Então, notem que o Senhor não envia problemas a ninguém. Pelo contrário, Ele ajuda-nos a vencer esses problemas. Se nós quisermos. Se nós soubermos fazer uso da palavra, se nós dedicarmos a sua palavra. E quando o Senhor vem para nos livrar dos problemas, para nos ajudar a passar esses problemas, Ele não se limita em apenas remendar a situação. Ele transforma aquela situação para muito melhor para nossas vidas, para o nosso bem. É isso que Deus faz. Amém? Para aqueles que o amam. Sabe, José, filho de Jacó, foi vendido por seus próprios irmãos, como escravo para o Egito, por causa de inveja, etc, etc. Mas Deus já tinha um plano. O inimigo intentou para mal, mas Deus já tinha um plano. E naquele dia em que os irmãos estavam perante José, José se apresentou e disse, olha, eu sou o vosso irmão José. Sou o primeiro-ministro do Egito aqui. Comida com fartura para vocês. E tal, tal. Sabe o que ele disse, José? José foi um homem fantástico. José 50, versículo 20. José 50, versículo 20. O mal que tinhas intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem. Não é? A fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos vossos olhos. Salvar a vida de um povo namoroso. Então aquilo que o inimigo intentou para mal, as pessoas intentam para o nosso mal, se nós confiarmos em Deus, como José confiou, foi sempre fiel, Deus vai mudar esse mal para nosso bem. Então, motivo de grande gozo, grande júbilo, porque se eu ficar firme no Senhor, meu Deus, a sua palavra diz que Ele vai mudar a situação para o meu bem. Para o meu bem. Você crê nisso? Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. E depois, nós tornamos um pouco mais maduros espiritualmente. Eu tive assim vários problemas no início do ministério. Meu Deus, foi lançado assim. Para o alto mar, agora nada ou morre. E clamava a Deus sobre a situação. Oh Deus, livra-me disso. Eu queria que Deus tirasse o problema da minha vida, né? Eu vivesse sem problemas. Ou então pegasse em mim, me levantasse e passasse comigo por cima do problema para o outro lado. Deus diz, dá-me a mão. Eu dei a mão. Sabe uma coisa? O Senhor guiou-me através de todo o problema. De mãos dadas com Ele. E eu saí do outro lado e olhei para trás e digo, uau! Agora entendo um pouco melhor. Agora estou a compreender os desígnios de Deus um pouco melhor para a minha vida. E é assim que Deus faz. Ele não tira o probleminha da nossa vida. Tadinho do menino, tadinha da menina. Não, não. Anda comigo, filhote. Anda comigo, filhota. Vamos embora. Vamos vencer isso. Tu precisas vencer isso. A minha filha, que hoje está lá no Hawaii, a minha Chantel, quando chegámos a Coimbra, conseguimos alugar um apartamento já há 40 anos atrás, ou sei lá, já perdi a conta.
E aquilo tinha um sótão, o apartamento. E um dia, ela disse que tinha medo de subir no sótão, porque via vultos, via coisas lá em cima no sótão. Às vezes, até mesmo ele via, nós estávamos a dormir, ela vinha para a nossa cama, ela via vultos abrirem a minha Bíblia, na mesinha de cabeceira, etc. Ela via essas coisas e ela estava cheinha de medo. E eu digo, Santa, vai brincar lá em cima? Não vou, pai, por quê? Não, eu tenho vultos, tem coisas, tem homens maus lá em cima, não vou. Diz, não, vais, anda, vai subir as escadas comigo. E ela chorava. Anda comigo, vai. Tu chegas lá em cima e começa a falar, em nome de Jesus, fora daqui. Em nome de Jesus, fora daqui. Ela foi, começou a subir. Assim que eu vi que ela estava cada vez mais convencida, né, que ia vencer, subia as escadas mais depressa, eu desci. Fiquei à espera. Eu vi ela lá em cima, sai fora, em inglês ainda, porque ela não falava português, né? Sai fora, em nome de Jesus, sai aqui, este lugar é meu, não é vosso, sai em nome de Jesus. Começou-se a rir. E deixou a rir-se. Nunca mais teve esse problema. Está a ver, irmãos? Nós temos que usar a palavra de Deus contra essas coisas que se levantam, que o inimigo atira para nós, para nos esmagar. Sabendo que Deus muda esse mal para bem, se nós confiarmos nele e operarmos segundo a sua palavra. Então, nessas 4 escrituras, ou 3 escrituras que lemos, existem 3 palavras poderosas que eu quero salientar. A primeira palavra, já agora, Paulo, põe-me só em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. No capítulo 2. Primeira palavra de Tiago, capítulo 1, 2. Capítulo 1, versículo 2. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo. Considerai. Essa é a primeira palavra. Considerai. Depois, no versículo seguinte, sabei. E depois, no último versículo, a palavra deve, de dever. Então, considerai motivo de júbilo. Ou seja, este júbilo, essa alegria, não é um sentimento que nós temos que ter, não. Por aí nós não vamos lá. É uma escolha nossa. É uma decisão nossa. Olha, tu intentas isso para mal, mas eu vou me alegrar no meu Deus perante essas situações, porque essas coisas, Ele já venceu comigo. Eu não vou ficar cabisbaixo, desanimado, triste, para viver uma vida miserável de tristeza. Eu vou ficar firme no Senhor, meu Deus. Amém? Porque essas circunstâncias, essas coisas, não vão vencer, porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Amém? E o sentimento é apenas um produto de circunstâncias. Porque quando as coisas vão bem, alegramos. Quando as coisas vão mal, entristecemos. Não é por aí, irmãos. O mundo está muito enganado, que pensa assim, está muito enganado. Não é isso que é vida. Então, mas esse júbilo é o resultado de uma perspectiva e de uma escolha, uma decisão minha. Apesar de tudo, eu vou celebrar, como dizia o Dr. David Well, né? Compra um bolo, convida os amigos, celebra perante o problema, sabendo que tu és mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, apenas alguém com alegria do Senhor é a nossa força, diz a Bíblia. Apenas alguém com alegria, com júbilo, com gozo do Senhor, pode contar com a operação de Deus em sua vida. Porque fé causa esse júbilo. Fé causa essa confiança que nos dá alegria, saber que, venha o que vier, sou mais que vencedor. Amém? E se Ele me fez coisas para mim no passado, Ele está a fazê-las para mim no presente, Ele também vai fazê-las no futuro. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda porque Ele é perfeito. E quem é perfeito não precisa mudar. Eu, que sou imperfeito, é que tenho que mudar. Amém? Ele não. Então, o apóstolo Tiago não diz, sintam-se cheios de júbilo. Não, tenham por motivo
de júbilo. Considerai motivo de júbilo. Ou seja, encarem esta situação, estes problemas, esses obstáculos que se levantam contra vocês, como fazendo parte da categoria de coisas nessa vida que vos vão beneficiar. Vocês acreditam nisso? E você fica firme no Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Porquanto, a outra palavra, por favor, outro versículo, embaixo. Versículo 3. Porquanto sabeis, essa é a segunda palavra, sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Você deve saber que a prova da vossa fé, que você exercer a sua fé, vai causar mais confiança em si mesmo e paciência para vencer. Amém? Vai produzir ainda mais perseverança, você vai resistir ainda mais. É como um daqueles cães que quando mordem não largam mais. Você fica firme na fé. Amém? Aleluia. Não vai ver se vai dar resultado. Não ponha Deus à prova. Põe a sua fé à prova. Mas fique firme, não desista. Fique firme. Porque paciência ou perseverança, como diz essa palavra aí, perseverança é estabilidade no meio das crises. Você está passando momentos difíceis? Você quer ser estável nesses momentos? Então tenha paciência e persevere com as coisas de Deus. Persevere. Bendito seja o nome do Senhor. Sabendo que a prova da vossa fé vai produzir ainda mais perseverança. Você ainda vai ser ainda mais forte para vencer essas coisas. Deus quer que você e eu, que nós manifestemos essa perseverança, essa paciência, porque isso vai mostrar que nós confiamos nele, totalmente. Nós não questionamos Deus, nós confiamos nele. O que ele diz, amém, está dito. Amém? Ele não é homem para que minta. E se ele fez promessas, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Se nós querermos, se nós agirmos de acordo. Aleluia. E assim nós glorificamos o Senhor. Então, paciência perante problemas fortalece-nos. Saímos mais fortes, agimos segundo a palavra de Deus. Amém? Tornamos cada vez mais inabaláveis, firmes na palavra, perante esses ventos contrários que se levantam contra nós. Repito, Deus não lança problemas e dificuldades a ninguém. Frequentemente somos nós próprios que causamos problemas nas nossas vidas. Nós próprios. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que nós semeamos, quando Ele criou esse mundo, Ele fez uma lei de semear e colher. Seja isso no mundo vegetal, seja em qualquer outro mundo. Você fala palavras negativas, você vai colher vida negativa. Você queixa-se, anda a murmurar toda a vida, você vai colher isso mesmo, vida triste. Você fala a palavra de Deus, vida, o Espírito Santo apoia essa palavra e você vai viver paz no seu coração. É isso. Aleluia. Então, sabe que Deus nunca, jamais vai enviar problemas na sua vida. Pelo contrário, Ele ama tanto, Ele deseja que lhe vá bem. Mas ao mesmo tempo Ele é um cavalheiro. Ele não simplesmente invade a sua vida assim, eu sou Deus, e vai fazer por si aquilo que você não consegue ou aquilo que você deseja que Ele faça. Não. Tem que ser a vossa escolha voluntária no seu coração. Sim, Deus, eu confio em Ti, Senhor. A Tua palavra diz isso, eu creio. Você tem de libertar fé para Ele operar. Porque senão Ele não vai fazer. Você tem que estar sempre sintonizado com o Senhor. Onde você for, você está ligado a Ele. Aleluia. Porque problemas, obstáculos, vidas difíceis, coisas na vida que querem roubar a nossa paz, a nossa alegria e saúde, porque essas coisas acabam por meter-se com a nossa saúde. Todas têm o seu rastro desde o Jardim do Éden. Quando Adão e Eva resolveram desobedecer a Deus, abrindo assim a porta ao pecado, à morte e à maldição desse mundo. Então, deste modo, surgiram os problemas. Desde lá do Jardim do Éden, não é? E através da rebelião
por influência de Satanás. Eles rebelaram-se contra Deus. Problemas, situações difíceis, etc., nunca foram o desígnio de Deus para a vida de ninguém. Pelo contrário, nós precisamos conhecer esse Deus. É uma pessoa fabulosa, uma pessoa maravilhosa. Sabe uma coisa? E é alegre. Eu já vos disse isso, né? Deus ri-se. A gente tem aquela ideia que, às vezes nós vemos quadros, oh meu Deus do céu, parece que Jesus andou a chupar limão o dia inteiro. Esse não é meu Jesus. Meu Jesus ri-se. E como ele se ri. E como ele é alegre. Como Deus é alegre. Eu já contei essa história, mas vou repetir, se me permitem. São Louis, lá nos Estados Unidos, estado de Missouri. São Louis, numa igreja de gente assim, ó. Dizia nada. Convidaram o pastor David Well para ir lá pregar à igreja. Ele entrou, começou a ver aqui. Ele disse, isto aqui está pesado. E Deus começou a falar com ele. Louvor muito triste, as músicas muito tristes, o Espírito Santo não fluía nada. É só religião aquilo. O Espírito Santo começou a falar com ele. Quando chegou a vez dele, vai lá, o pastor, ou sei lá, o líder da igreja foi lá à frente e tal, apresento-vos aqui um pregador que nós convidamos hoje, o pastor David Well, David Well foi à frente. Quem conhece David Well sabe que as pregações dele põe toda a gente a rir-se. Não sei se o irmão deve se lembrar. Toda a gente fica a rir, é muito, muito alegre, mas depois, a irmã também lembra-se dele. Mas depois, os que tiverem problemas de saúde, de tanto rir, depois vão ver que estão curados. É assim que Deus os usava. E aquele um púlpito, irmãos, aqueles púlpitos religiosos, enorme, aqueles púlpitos de tarantantãs, não é? Eu não tenho carta de condução para conduzir um púlpito desses. A minha carta de condução é para ligeiros só. Mas ele pega, põe as mãos assim no púlpito e diz aquilo que o Espírito Santo disse. Pergunta a eles se eles já me ouviram a rir. E ele perguntou, vocês já ouviram o Senhor a rir-se? O Senhor ri-se? Ai não! Então ele ri-se assim, pegou no púlpito, ai meu Deus, começou a rir. Deus dizia assim, sabe o que aconteceu? O púlpito rachou o meio, caiu, para cada lado. Ou seja, Deus dizia assim, acabar com a religião nesse lugar. Só rouba a alegria do meu povo, só rouba o gozo e a vitória do meu povo. Então, irmãos, Deus é alegre, amém? E Deus é tão sábio, Deus é omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnisciente sabe tudo, omnipresente está em todo lugar, omnipotente tem todo o poder, amém? Ele sabe todas as coisas, e antes mesmo do problema acontecer, Ele já sabe o que vai acontecer, na sua presciência, Ele já sabe o que vai acontecer, na sua vida, na minha vida, na vida dos outros, Ele já sabe, Ele já tem um plano para agir se nós clamarmos a Ele. Aleluia. Então, mas pessoalmente, eu não vejo parte nenhuma da Bíblia, isso é uma coisa muito pessoal minha, tem a ver com convívio com Ele. Pessoalmente eu creio que o maior atributo de Deus não é o seu poder, a sua omnipotência, mas a sua presciência. Ele sabe tudo. Antes das coisas acontecerem, Ele já sabe. Ele já fez um plano de antemão, para quando nós clamarmos a Ele, quando chegar o problema, a gente clama a Ele, Ele já entra em ação, a nosso favor. Ele nunca é apanhado de surpresa. Nada, ninguém consegue esconder coisa nenhuma de Deus. Amém, amados? Não, que os irmãos não saibam, não, que fulano não saiba, que não sei o que, aquela casa, aquela família. Antes você mesmo, já está na sua cabeça você pecar, Deus já sabe. Esse artista vai fazer das dele. Deus já sabe. Olha aí. Então, amados, a perseverança, a paciência
deve ter a sua plena ação. É o terceiro ponto. Versículo 4, por favor, Paulo. Não, 1:4. 1:4. Ok? A perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte coisa alguma. Versículo 3. Se calhar. Não, 1:3. Porquanto, é essa palavra, porquanto sabeis, vocês sabem, que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Você sabendo isso, você vai ficar mesmo firme na fé, para ter mais perseverança, ou não? Você não vai desistir a meio caminho, você vai ficar firme. Aleluia. Então, enfrente esses problemas na sabedoria do Senhor, clama a Deus, amém? Seja perseverante na sua fé em Deus, não desista, tenha paciência e a palavra de Deus vai cumprir com a promessa que ela tem para si, na sua vida. O problema é que nós não... Olha, deixa-me pôr assim então, o problema, ou a situação, ou os obstáculos que surgem em nossas vidas é como um campo de treinamento, campo de treino. Você imagina só Satanás quer que você aceite que o problema atual na sua vida vai matá-lo, vai, sei lá, adoecê-lo, vai empobrecê-lo, vai ser lá que para você ficar com medo. Medo é confiança que o mal vai vencer na sua vida. Fé é confiança que Deus vai dar a vitória na sua vida. O que é que você escolhe? Medo? O medo paralisa. Amém? O medo para você já não pensa bem. Está com tanto medo, você já não pensa bem. Não é? Eu trabalhei em umas minas de ouro, as mais fundas do mundo, lá na África do Sul, Western Deep Levels, não sei se conhece, mais fundas do mundo. E aquilo às vezes havia assim uns abalos. Eu tinha lá uma secção, eu era chefe daquela secção, e eu fui ver os trabalhos durante o dia, e às vezes aqui uns abalos e caem assim umas pedras. Nós tínhamos que pôr aqueles redes e coisas para evitar o máximo essas pedras caírem. Mas estávamos lá numa área, estávamos a falar, eu estava a falar com o mineiro, que era um inglês, estava a dar instruções, estávamos sentados em pedras a falarmos, com o mapa aberto e tal, e estava um jovem que vinha comigo, um zulo, que vinha comigo, que era como é que eu vou dizer, o meu empregado, né? Sei lá, andava comigo, né? E eu às vezes, moço de recados, eu dizia, pá, vai tal parte, vai dizer isto, aquilo, assim, e volta. Começou a abalar, a coisa começou a tremer. Eu digo, fiquem quietos. Ele, com medo, começou a correr. Caiu uma pedra, sabem quem? Em cima dele. Só que ele tinha um capacete, ainda bem. Bem, a cabeça também já era dura, mas pronto, mas tinha o capacete. E, o medo, irmão, não vale a pena. Fique firme no Senhor, persevere no Senhor. E Deus quer, por isso, quando vêm esses problemas, quando vêm essas situações que se levantam contra nós, tentar roubar a nossa alegria, o nosso júbilo, Deus quer treinar-nos. Deus permite que essas coisas venham para nos treinar, para da próxima vez sermos mais fortes, e da próxima vez sermos ainda mais fortes, e da próxima vez... é um probleminha só, não é? É um campo de treino. Vocês já viram um atleta treinar um campo de obstáculos? Sabe, para correr no campo de obstáculos, no seu treinamento, os obstáculos não estão lá para fazer parar. Os obstáculos estão lá para melhorar, para fazer mais rápido, mais veloz, a passar por esse obstáculo. E um obstáculo, o a seguir, ainda mais difícil é, não é? Do que esse. Então, você vence um obstáculo, salta esse obstáculo, isso vai dar força, vai lhe dar uma certeza interior que você vai saltar o outro também. Amém? E quanto mais você treinar, mais rápido você é. Eu sei, porque eu servi na Força Aérea, eu sei o que é um campo de obstáculos, irmãos. Militar. Eu sei o que é isso. Não é para doce, não. E nós tínhamos que ser velozes, não é? Porque senão era uma vergonha para nós. Campo de obstáculos. É treinamento para nós sermos rápidos, não é? Porque eles diziam lá, o nosso sargento dizia, eu não quero Amélias aqui. Não quero Amélias. Vamos embora, rapazes. Vamos embora.
E aquela coisa era difícil. Meu Deus do céu. Era difícil. Mas quanto mais treinávamos nesses campos de oração, mais velozes, mais rápido, melhor nós entendíamos aquele campo de obstáculos. E chegou a uma altura, aquilo já era fácil, ó. Mas antes, andar nessas cordas, essas coisas, e saltar daqui, saltar dali. Depois não, porque nós fomos treinados. Assim Deus quer nos treinar perante essa situação de problemas, de obstáculos, dificuldades na vida, para nós encararmos essas coisas e termos gozo, porque eu já venci isso, porque eu confio no meu Deus. Amém? Eu já sei como é que é. Então, isso acontece conosco, porque a palavra de Deus nos mostra como. Se nós exercitarmos a palavra de Deus, nós devemos ser ouvintes e cumpridores da palavra, amém? Se nós formos ouvintes e cumpridores dessa palavra, nós vamos aprendendo cada vez mais, à medida que nós formos cumprindo com ela. Espera aí, a palavra de Deus dá mesmo resultado, graças a Deus, amém? E a verdade é que no meio de todos esses problemas, quando você está mesmo apertadinho em problemas, com situações, você não sabe mais para onde se virar, ali você vai encontrar Deus. Porque você vai clamar tanto, você vai reconhecer na sua forcinha, você nada consegue, você nada sabe, você não sei, só Deus mesmo pode ajudar, e você vai clamar a Deus, e Deus vai sentir Deus na sua presença. E anda cá, filhote, eu te amo, vamos embora, vamos vencer isso. Aleluia. O Espírito Santo vai trazer lembrança, a sua lembrança, as escrituras, para você crer no coração e falar com a sua boca essas escrituras. E está escrito, e você declara a promessa de Deus que está escrito na Bíblia para si. Você chama a evidência essa promessa em nome de Jesus. Você vence esses problemas, irmãos. Esses problemas já não vão mais brincar consigo. Fazer gato sapato, né? Você não dorme, está preocupado. Ai, que vai ser? Irmãos, Deus tem a solução. Não sei, vocês sabem que está para ir a sair agora uma lei, aqui na Europa, alguns países europeus já têm isso, vai deixar de haver dinheiro em papel e moedas, é tudo digital. Você vai só trabalhar com o telemóvel, com o MBWay, não é? Os multibancos não vão dar dinheiro, acabou, é tudo digital. E por aí nós podemos ver, não falta muito o tempo que eles, em vez de terem os telemóveis e o MBA, já pôr o chip na sua mãozinha ou na sua testa. E a Bíblia diz para você não aceitar isso. Não é? Mas Deus sabe que vem problema. E quem não tiver esse chip não vai poder negociar. Deus sabe desses problemas e Deus já preparou uma solução para o seu povo. Antes que essas coisas aconteçam, Ele vem buscar a sua igreja. Amém? Amém? Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Então, amados, o Espírito Santo sempre nos leva a triunfar na palavra. E quando você conhece a palavra, você tem uma armadura, você tem uma arma que Deus deu, que é a palavra de Deus. É a espada do Espírito, né? E você usa essa palavra. A palavra de Deus não é só para você dizer, ai, que palavra tão linda. Não, é para você fazer uso da palavra. Você crer no coração e falá-la na sua vida. E está escrito, não foi que Jesus disse para Satanás? E está escrito. Fala por os problemas da sua vida. E está escrito. E você cita a Escritura segundo a situação, o problema. Aleluia. E assim você vai confiar cada vez mais no Senhor, seu Deus, e você vai caminhar na força espiritual. Sabe o que é força espiritual? Fé. Você vai caminhar em verdadeira fé. A palavra de Deus é uma arma, então, que Deus nos deu. E ela fortalece-nos, ela edifica-nos a cada dia. Sabe uma coisa, irmãos? Na sua palavra, Deus fez para si e para mim mais de 7.000 promessas. Há na Bíblia mais de 7.000 promessas que Deus diz que tem sempre o se, condição. Se tu fizeres, se tu creres, se tu agires de acordo com isto, eu farei assim, eu farei assado. Mais de 7.000 promessas para si, que Deus quer fazer na sua vida, porque Ele sabe muito bem o que é isso, viver aqui, nesse mundo. Então, amados, são 7.000 razões
Aleluia. Para você ficar descansado no meio da tempestade dos problemas, ou não? Aleluia. São 7.000 almofadas. Sabe Daniel na cova dos leões? Vocês conhecem a história? Daniel foi lançado na cova dos leões. Leões famintos lá do rei. E Deus fechou a boca dos leões. E Daniel deitou-os todos assim, um ao lado do outro. E Daniel dormiu em colchão de leão toda a noite sobre eles. Amém? Deus tem 7.000 almofadas e colchões para você dormir descansado no meio dos seus problemas. Pense nisso. Não deixe levar. Como é que eu vou fazer? Agora vem isso. Que eu vou. Calma. Confie no seu Deus. Peça sabedoria a Ele. Não anteveja a derrota, anteveja a vitória, porque você é do Senhor. Amém? Calma. Em Lucas 8, versículos 22 a 24, nós vemos aqui o vento e as ondas a rugirem da tempestade. Aleluia, mas Jesus foi dormir. Não foi? Lucas 8, 22 a 24. E aconteceu que em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Aleluia. Deus estava a dar uma lição, não era? Jesus estava a dar uma lição. E bateu-se sobre o lago uma grande tempestade. E você, se for lá, aquele lago lá em Israel, é assim mesmo. Uma grande tempestade, com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo. No meio daquela tem um barquinho lá na zona e Jesus a dormir. Foram acordá-lo exclamando: Mestre, Mestre, versículo 25. Mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou, repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Tempestades? Problemas na sua vida? Ventos contrários na sua vida? Jesus esteve a dormir no barco. O barco é a sua vida. Você tem Jesus na sua vida, porque aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então, você acha que vai haver algum vento, algum problema, por mais que vai abanar a sua vida, vai abanar esse barquito com as ondas, etc, etc, que vai fazer para acabar consigo, vai vencer, quando Jesus está consigo no barco? O que você vai fazer? Vai fazer o que fizeram os discípulos. Senhor! Não é? E ele acalmou a situação. Ele disse: passemos para outra margem. É uma promessa. Vamos para outra margem. Ele não disse: olha, no meio do mar, no meio do lago, nós vamos afundar, vamos morrer. Foi isso que ele disse? Não, vamos para outra margem. Ele diz: vocês são mais que vencedores. Você crê? Eu creio. Passemos para o outro lado. O Senhor fez uma promessa. Então, no meio desses problemas, dessas situações, desses obstáculos, há sempre aquilo que nós não queremos, que é o sofrimento, né? Consequências dessas coisas, o sofrimento, a dor de termos esses problemas, não sabemos como agir, etc. Mas há coisas que nós devemos saber como agir, a fim de minimizarmos esse sofrimento. Amém? Que são causados por esses problemas. Vou dar aqui 8 pontos, 9 pontos. Número 1, viver com gratidão a Deus. Todos os dias, dê graças a Deus pela sua vida, pela vida dos seus. Viva com gratidão, seja grato a Deus. Amém? E seja alegre. Alegre-se no Senhor, por Ele o amar tanto. 1 Tessalonicenses 5, versículos 16 a 19. Diz assim a Bíblia: conservai permanentemente a vossa alegria. Conservai sempre a vossa alegria. Conserve a alegria. Não fique triste, não fique abatido, cabisbaixo. Alegre-se, porque Ele é consigo. Amém? Orai constantemente.
Você pode estar no seu trabalho, está a pensar em Deus, está a meditar em Deus. Você está a orar. Orar é falar com Deus ou não? Sabe? Às vezes nós ouvimos cada oração. Meu Deus. Oh, Deus! Olha. Ele é paizinho, não é? Como uma criança fala para o paizinho? Oh, paizinho! É assim? Pai, tenho fome. Não é? Pai, quero um gelado. Ou não é? Fala com o seu Deus. Ele é seu pai. Abra o seu coração, conversa aquilo que você quer falar com ele. Que vai no coração, na alma. Fala com ele, crendo que ele vai ouvir e que ele vai dar resposta. Aliás, ele normalmente dá sempre melhor do que aquilo que nós lhe pedimos. Não é? Versículo 18. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dai graças em toda e qualquer circunstância. Pai, obrigado por esse problema, Senhor. Esse problema tu vais usar para o meu bem, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa situação na minha vida. Eu não vou ficar triste, Pai, porque eu sei quem eu sou em Ti e quem Tu és em mim. Obrigado, Senhor, pela vitória. Dai graça em toda e qualquer circunstância. Versículo 19. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não interessa o Espírito Santo. Ai, coitadinha de mim. Ai, e agora? Não interessa. A pessoa fica triste. Caramba, tem a minha palavra, não é? Alegre-se no Senhor. Confie na sua palavra. Olha o que diz o rei Davi, número 2. Permaneça, mantenha a sua vida na palavra de Deus. Permaneça na palavra de Deus. Salmo 119, 11. Esse é o número 2 já. Permanecer na palavra. 119, 11. Em meu coração conservei tua promessa, a palavra, né? Para não pecar contra ti. Senhor, eu vou guardar a tua palavra no meu coração para saber o que devo fazer para não pecar contra ti e o que não devo fazer, porque eu não quero pecar contra ti, mas quero usá-la para a tua glória e para a minha alegria. Amém? O apóstolo Pedro põe um pouco diferente, aliás, bastante diferente, 2 de Pedro 1, 3 e 4. 2 de Pedro capítulo 1, 3 e 4. O seu divino poder nos concedeu tudo. Olha, deu-nos tudo, não é algumas coisinhas. Ele deu-nos tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. A piedade é uma vida com Deus, né? Viver com Deus. Por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Quem é Ele? Jesus. Versículo 4. Pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção e das paixões que há no mundo. Ou seja, nesta vida já, como nascidos de novo, nós temos natureza divina ou não? Uau! Temos a palavra de Deus. Jesus diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Temos o poder de Deus, temos Deus do nosso lado. Você e Deus são a maioria. Você é mais que vencedor. A próxima vez que você encarar problemas, não se deixe abater mais. Clama a Deus, peça sabedoria a Deus. Aleluia. Então, número 3. Mantenha-se ligado a Deus, mantenha-se sintonizado a Deus. Fale com Ele. Louve o Senhor, fale com Ele. Porque a oração mantém-nos sintonizados com Ele. Leia a palavra, estuda a palavra. Aleluia. Sabe o que é que Jesus diz? O conselho que Ele nos dá em Lucas 18, versículo 1. Olha aí. Lucas 18, 1. O conselho que o Senhor nos dá. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos
Vamos ver agora. Com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. É seu dever, é o meu dever, como seus filhos, como seu povo, estarmos ligados em oração contínua e jamais desanimar. Já estou cansado. Não desanima. Fique firme no Senhor. É claro que você tem que martelar isso para dentro de si, esse princípio, não é fácil, porque as pessoas estão tão habituadas a outra maneira de viver deste mundo. Coitadinho de mim, eu sofro tanto. Eu quando cheguei a Portugal, comecei a pregar o Evangelho a Portugal, não tem muito disso. Eu sofro tanto, a minha cruz é tão pesada, eu sou muito... Você é crente? Você não deve ser crente no meu Jesus, não, você deve ser um outro Jesus. Eu sofro tanto. Saia dessa, mano. Autopiedade. Faz festa da autopiedade. Fica lá num cantinho a chorar. Eu sofro tanto. Ninguém me ama. Tadinho de mim. Saia dessa. Porque o Senhor é consigo. Você e o Senhor são a maioria. Você é mais que vencedor em Cristo. Acorde. Em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo traz a lembrança. Você ler a palavra, ele vai trazer a lembrança, a palavra que você precisa para a ocasião. Número 4. Proteja o seu modo de pensar. As pessoas são crentes, mas ainda continuam a pensar como pensa o mundo. Tem que mudar. Você não pode se conformar com as coisas do mundo agora. Você tem que aprender de Deus a pensar de outra maneira de pensar, segundo a palavra de Deus. Olha aqui, 2 Coríntios 10, versículo 5. 2 Coríntios 10, 5. Eu estou a dizer essas coisas para que vocês possam vencer. Amém? Diz assim, 2 Coríntios 10, 5. Destruímos vãs filosofias e arrogância, pensamentos arrogantes, que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Aquilo não é de Deus. Não sei o que é de Deus. Deus não existe. Deus é assim, Deus é fraquitola. Não sei o que. Vai, mas é aquele ou aquele outro santo. Vai, mas aquela ou aquela outra pessoa. Não, Deus não. Olha aí. Destruímos vãs filosofia e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal, do pecado, coisas de pensamento carnal, para torná-lo obediente a Cristo. Porque nós já fomos crucificados com Jesus. Já não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Amém? Então temos de dominar essa situação. E mais, não permita que o medo, eu repito, a dúvida, a dor, seja o que for, preocupação, ganhem raízes no seu pensamento. Porque se você meditar dia e noite nos seus problemas, como é que você vai fazer? Como é que você não vai fazer? Como é que você vai sair? Você medita. Essas coisas vão começando a ganhar raiz na sua mente. E você depois só pensa nisso. Você torna uma pessoa negativa. Você não vê sucesso. Você não vê que há uma porta aberta para a vitória na sua vida. Meu Deus, você escolhe, as portinhas todas estão fechadas, escuras. E você já não entende mais. Você, tadinho de mim. Eu sou tão doente. Eu não sei o quê. Confio no Senhor, amados. Irmãos, eu viajei quase meio mundo. Eu digo isso, não sei se já disse aqui ou não. Deus diz, vai, eu fui. Meio mundo, para esse mundo fora, outros continentes. Com 5 euros no meu bolso. Eu vejo como é que as pessoas viajam. Tem que ter uma certa quantia de dinheiro antes de viajarem, não é? O mundo pensa, eu fui com 5 euros. Sabe uma coisa? Quando cheguei lá no Brasil, no aeroporto estava muito calor, fui comprar uma água, lá se vão 5 euros quase. No aeroporto tudo é mais caro, não é? Mas eu estou aqui ou não estou? Aleluia! Ouse confiar em Deus. Ouse confiar em Deus. Aleluia! Então, veja lá, 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Não vá pelas preocupações, não vá pelo medo, pela dúvida. Não aceite isso. Veja aqui que diz o apóstolo Pedro 5, 6 e 7. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus,
para que Ele vos exalte no tempo certo. É o tempo dele. A seguir, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus, eu tenho essa ansiedade, esse problema está-me a criar ansiedade, Senhor. Deus, eu pego nessa ansiedade, como diz a tua palavra, e eu lanço sobre ti. Se você lançou a ansiedade sobre Jesus, você deixou de ter a ansiedade, não é? Só que no fim da oração, você vai lá buscar a ansiedade outra vez. E você sai com a ansiedade nas costas. Deixe ficar com ele. A cabeça diz, mas não, mais nada, está lá com ele. Em nome de Jesus. Eu não aceito, acabou. Aleluia. Não se preocupe, confie no Senhor seu Deus. Pense nas coisas como diz a Bíblia. Deixe-me dar aqui um exemplo. Filipenses 4, versículo 8. No que você deve pensar. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, continuando, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. O resto deita fora, lança fora, não, aqui não. A minha mente não é caixote de lixo. Fora daqui. Em nome de Jesus. E guarda a palavra de Deus na sua cabeça. Número 5. Aleluia. Viva acima de qualquer reprovação. Porque as pessoas estão lá fora a ver. Olha, aquele diz que é crente. Olha como é que ele faz. E diz que é crente. Olha os pecados que eles cometem. Olha só. A atitude de um crente é essa. E diz amém, aleluia. Vai lá às igrejas dele. Não, viva uma vida acima de qualquer reprovação. Não é? Aleluia. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5, 22, abstenha de toda aparência do mal. Veja aqui, afastai-vos de toda a forma do mal. Se eu sou crente, eu não vou fazer coisas do mal. Porque isso vai mexer com as pessoas e as pessoas não vão querer andar com esse Deus. Amém? Afastai-vos de toda a forma de mal. Seja honesto, porque não basta apenas aparentar ser honesto. Seja honesto. Como diz o ditado português, a mulher de César não basta para ser honesta. A mulher tem de ser vista ser honesta. Não é? Conversa, patuar, é fácil. Viva a vida, dê os seus frutos na sua vida. Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Número 6. Não esquecer aquilo que você já aprendeu da palavra. Experiência que você já teve com a palavra na sua vida. Não lance fora essas experiências. Porque a maneira como você encara pressões, problemas, obstáculos, situações que se levantam contra si, aleluia, na sua vida, vão revelar a maneira como você reage perante essas coisas, vai-me dizer a mim quem você é na verdade. Pode-me dizer 1000 vezes que você é crente, mas se você agir de forma contrária, para mim diz, não, tu não é crente, tu és uma ova, crente que é. Temos de ser crentes, amém, amados? Em nome de Jesus. Por isso agarre-se a palavra, medite na palavra, leia a palavra, fale com o seu Paizinho Celestial, fale com o seu Deus, porque Deus sabe onde se encontra a sua e a minha fé. Deus sabe. O problema é que nós é que não sabemos onde está a nossa fé. Então, fortaleça-se na palavra de Deus. Tome nota das suas vitórias passadas. A partir do momento que você aceitou Jesus, você começou a ter certas vitórias na sua vida. Aleluia. Tome nota dessas vitórias. Não se esqueça. São testemunhos que você pode dar amanhã a pessoas que precisam de ouvir. Que Jesus livra e liberta hoje. Amém? Não lance fora essas coisas. Aleluia. Não se esqueça daquilo que Deus tem feito na sua vida. Seja grato a Deus. Como diz a Bíblia lá em Salmo 103, versículo 2.
103:2 diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aquele que já fez por nós. Não se esqueça, seja grato. Aquele que ele está a fazer, que você nem sabe o que ele está a fazer, mas ele já está a fazer. Aquele que ele irá fazer no futuro, porque ele já sabe que você lá na frente vai se encontrar com este ou aquele problema. E ele já está a preparar a vitória para si. Seja grato a Deus. Amém? Aleluia. Porque você assim, você vai estimular a sua fé, vai prepará-la para o próximo embate que ainda não chegou, mas você já está preparado. Número 8, sofrimento. Qualifica-nos, como nós já vimos. O sofrimento, por causa das intempéries dessa vida, não nos desqualifica. O facto de você estar a sofrer não quer dizer que você não é crente. Não é? Ou que você não tem fé. Cada batalha, cada resistência contra o sofrimento que você enfrenta, fala com Jesus. Amém? Enfrenta com Jesus. Em nome do Senhor, eu sou mais que vencedor, Pai. Essa situação eu já venci. Aleluia. Lance fora pensamentos negativos. E você torne-se mais ousado, torne-se mais confiante. Os justos, diz a Bíblia, são ousados como o leão. Sejam ousados. Não, aqui não. Esses ouvidos não são caixote do lixo. Essa mente não é caixote de lixo. Faz parte do templo do Espírito Santo. Não venha cá com essas tretas do mundo. Fica firme no Senhor seu Deus. Creia naquilo que a Bíblia diz. Porque todas as vezes que você resiste a Satanás, que ele vem em artimanha. Ele não diz, eu sou o diabo. Já pareceu assim? Eu sou o diabo. Normalmente ele faz isso, mas normalmente ele vem disfarçado. Você nem nota. Você muitas vezes pensa que isso é de Deus. Aparenta ser tão bom que parece ser de Deus. E você cai. Vai para as aparências. Não é? Ele sabe, ele anda aqui muitos anos. Ele sabe como é. Ele é mestre do engano. Mas se você estiver ligado ao Espírito Santo e na palavra de Deus, o Espírito Santo revela. Filho, filha, não vais nessa. Ele revela. E você fica a saber. Porque se você tem comunhão com Deus, tem comunhão na palavra de Deus, caminha, ora sem cessar, todos pensam em Deus, medita na palavra, você é aquilo que a Bíblia diz em Romanos 8:37. Romanos 8:37 diz que você é mais que vencedor. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus. Ele deu-nos tudo, Ele venceu por nós, Ele deu-nos a sua autoridade, deu-nos o seu nome, deu-nos a sua palavra, deu-nos o Espírito Santo, para nós sermos mais que vencedores nessa vida. Nós, na verdade, nós estamos destinados a vencer nessa vida, se nós soubermos usar a palavra de Deus. Então, amados, por isso, já estou a concluir em Tiago capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Tiago 1, 12, 13 e 14. Olha aí, feliz a pessoa que persevera na provação, que não se deixa abater, não desanima, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prémio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Você ama Deus, não ama? Amém? Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Deus não tenta ninguém. Amém, amados? Versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Já está aqui na cabecinha da pessoa. Mau desejo, sendo por esse iludido, por esse mau desejo, iludido e arrastado. Ah, meu Pai, persevere na tentação, porque se a tentação for muito forte, além daquilo que você consegue suportar, Deus entra em ação e Deus vai lhe dar o livramento, não é? Como diz lá em 1 Coríntios 10, 13, por aí.
não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Nós conseguimos, nós caímos na tentação porque queremos, simplesmente porque queremos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Continuando. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que as possais suportar. Ele vai dar uma saída dessa coisa. Amém? Por isso, queridos, aleluia, não se preocupe. Não fique preocupado por causa dos problemas, por causa das situações. Fale com Deus, vá buscar a palavra de Deus, fale contra esses problemas, essas situações. Sabe, Jesus falou contra o vento e o mar, ou não? O vento e o mar têm ouvidos, mas obedeceram ou não? Jesus também não mandou aquela figueira secar pela raiz? A figueira não secou? Quando você fala, a palavra de Deus é criativa. Quando você fala a palavra de Deus em nome de Jesus, a coisa acontece. Em nome de Jesus. Amém? Eu tive enquanto lá nas Minas, tive um capataz, um rapaz de Moçambique que eu gostava muito. Ele é eu tinha muitos capatazes. E tinha mineiros, ingleses, sul-africanos e muitos mais capatazes. Esse capataz era Mchangan, era lá de Moçambique. Eu falava com ele em português. A gente conversava em português. E ele arranhava assim um pouco o inglês. Então ele dizia assim para os mineiros, para os ingleses, porque eles andavam preocupados com isso, preocupados com aquilo. E ele dizia para eles assim, no inglês dele, né? Ele dizia, nunca mais me esqueci: If you worry, you die. If you don't worry, you die, so why worry? Ou seja, se tu te preocupares, tu morres. Se tu não te preocupares, morres a mesma. Então por que preocupar-te? É ou não é? Nunca mais me esqueci. E Jesus diz algo assim, Mateus 6, 27. Mateus 6, 27. Qual de vós, por mais que se preocupe, noites em branco, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo, 1 hora extra, à jornada da sua vida? Consegue? Por mais que você se preocupe, você pode mudar alguma coisa? Você vai ficar doente. É o que isso vai acontecer. Não se preocupe. Confie naquele que é o Senhor, seu Senhor e Salvador. Aplique os seus conselhos e a sua palavra na sua vida. E seja um mais que vencedor. E dê toda a honra, toda a glória a Ele, que Ele merece. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Paizinho, estamos gratos